todo mundo para prestar atenção. Os olhares se fixam em mim. Mas esses olhares são muito diferentes quando me apresentam como professora do Estado para alunos adolescentes. Eu entendo um pouco desse olhar meio estranho. É porque as pessoas estão tentando processar a seguinte informação. A pessoa estudou tanto para dar aula na escola pública, para adolescente. Coitada. Bem, foi isso que aconteceu comigo quando, em 2016, eu anunciei que estava me mudando para Divinópolis porque tinha passado num concurso para ser professora. Fui anunciar essa notícia para os meus colegas de doutorado. Todos ficaram extremamente entusiasmados com a notícia. Inclusive, teve um colega que veio na minha direção, me abraçou e disse: "Parabéns! Você vai dar aula na Universidade Estadual de Minas Gerais." Nessa hora, eu tive que interromper o meu colega e dizer que eu não estava vindo para Divinópolis para dar aula para o ensino superior. Eu estava vindo para Divinópolis para dar aula para o ensino básico estadual, ou seja, adolescentes de 6º ano. Quem é professor sabe. Gente, a cara que esse meu colega fez é impagável, impagável. Ele simplesmente não sabia para onde correr, foi se afastando lentamente de mim. Bem, a sensação que esse colega teve pode ser explicada pela nossa teoria sobre a sociedade do espetáculo. Essa teoria foi criada no século XX, na década de 70, pelo sociólogo Guy Debord, um francês. Ele visualiza a nossa sociedade como um palco em que a gente está sempre se representando, sempre performando em busca de status e aparência. Essa é a nossa sociedade atual, que também ganhou um plus a mais com a sociedade do desempenho. Essa sociedade do desempenho é essa nossa que estamos aqui. E, atualmente, temos um sociólogo chamado Byung Chul Han, desculpe se pronunciei errado, mas ele é um sul-coreano. Ele escreveu um livro super famoso chamado Sociedade do Cansaço. Mas calma, a gente vai falar sobre essa sociedade do cansaço. Ele está dizendo que a nossa sociedade, ela não descansa. A nossa sociedade está sempre pautada atrás desse status, dessa aparência, dessa vivência sobre o palco, em que devemos ser sempre os melhores, estar sempre entre os melhores, fazer tudo porque podemos fazer. Byung Chul Han diz para a gente que não vivemos mais na sociedade do dever, aquela que surgiu lá com a Revolução Industrial no século XIX. O Foucault, sociólogo famoso também, nos diz que essa sociedade do dever pressupõe a existência de um chefe, alguém que possa nos conduzir, nos guiar para fazer determinados trabalhos. Na sociedade atual, que é a sociedade do desempenho, não temos mais o dever, temos o poder. Nós substituímos o chefe, somos nós mesmos, nosso próprio chefe. E aí temos um pequeno, grande problema, porque se nós falhamos com os nossos trabalhos, a culpa recai justamente daquela pessoa que nos encara de volta do espelho, que somos nós. Nós passamos a ser culpados tanto pelo nosso sucesso quanto pelo nosso fracasso. É a tal da meritocracia que dizem por aí. Tenho minhas dúvidas. Enfim, essa é a sociedade do dever, que foi deixada de lado e colocada intrinsecamente em nós, em que nós podemos fazer tudo. Nós temos o poder de realizar todas as coisas. E aí o dia nasce, temos 24 horas para acordarmos plenos, comermos bem, fazer atividade física, ler livro, passear com os demodogs, no caso, os cachorros, namorar, ver filme, trabalhar, postar fotos nas redes sociais, mostrando como nossa saúde mental está maravilhosa. Nessa sociedade do poder que substitui a do dever, somos nossos chefes e não temos limites.
Porque viramos empresários de nós mesmos. Estamos sempre em busca de melhor fazer as coisas. Nós nos cobramos. Nós não temos limites. Eu não tive limite quando, no último período da universidade, resolvi fazer 7 matérias. Porque eu coloquei na cabeça que eu queria formar em 4 anos, licenciatura e bacharelado. Sendo que a gente forma licenciatura e bacharelado mais ou menos com 5 anos e meio. Mas o meu projeto de vida era bem, vamos assim dizer, audacioso. Eu queria chegar antes dos 30 com um doutorado. Bem, cheguei, mas não sem passar por uma síndrome do pânico no final do processo. Gente, nós temos essa sociedade que nos suga, que é a sociedade do desempenho. Essa sociedade não nos permite o principal, que é o descanso. Ela nos quer exaustos. Estamos sempre exaustos. Mas, se a gente parar para pensar, os animais em estado selvagem, eles também estão sempre exaustos. Sabe por quê? Porque eles são multitarefa. Lembra das 24 horas que a gente tem para ser plenos? A gente não para. O animal em seu estado selvagem também não. Ele tem que vigiar enquanto come, ele tem que vigiar enquanto dorme. E tem que punir também, para a gente não esquecer daqueles 3 pontinhos, né? Enfim, nós estamos nos aproximando muito mais da selvageria dos animais do que de uma perspectiva futura de desenvolvimento e criatividade. Achamos que o empreendedorismo atende essa nossa criatividade, faz com que a gente tenha uma maior liberdade. Mas não se enganem, esse empreendedorismo nos coloca no lugar de senhor e de escravo. Enfim, essa sociedade, né, que nos coloca como multitarefa, não nos permite cansar, não nos permite descansar. Para a gente descansar, a gente precisa estar cansado, mas a gente está exausto. Tem uma grande diferença nisso. Vocês devem estar aí pensando, como assim, Kel? Eu chego em casa do trabalho extremamente cansado. Não, você chega exausto. O cansaço, ele pressupõe você sentar e poder relaxar. Nós não relaxamos. Nós chegamos em casa, sentamos para jantar, para conversar com os filhos, brincar com o cachorro, mas o celular toca e a gente vai ver as notificações. Trabalhamos hoje mais que o servo da Idade Média, gente. A gente não descansa, a gente está exausto. E sabe por que a gente não descansa? Porque descansar, se sentir cansado, é sinônimo de fracasso. A nossa sociedade do desempenho não nos permite o descanso, porque é sinônimo de fracasso. Mas se a gente não fica cansado na medida certa, a gente não consegue ter soluções criativas. Se a gente não tivesse cansado, a gente não tinha criado a roda. E a gente ia estar correndo até agora, porque né, o desempenho, estava correndo até agora e não tinha a roda criada. Essa sociedade, gente, ela também é uma sociedade extremamente superficial. Ela não nos dá tempo para criar laços, não nos dá tempo para os afetos. Porque laço, afeto, isso tira o nosso foco das principais ações que temos que realizar durante essas 24 horas, durante esse palco da sociedade do espetáculo. 24 horas que a gente está ligado superficialmente. Por que superficialmente? Nós não aprofundamos nas notícias que chegam para a gente via WhatsApp. Às vezes a gente só lê, né, a manchete da notícia que chega. Gente, essa sociedade da superficialidade, ela não é um fruto, vamos assim dizer, que nasceu da cabeça do Deus mercado. Não. Ela está sendo gerada em uma outra esfera. E essa esfera é a esfera da educação. Sim, a educação hoje, ela trabalha para gerar sujeitos aptos para estarem dentro da sociedade do desempenho. Essa sociedade que vem
colocando o poder no lugar do dever. Nós estamos treinando alunos para serem seus próprios chefes. E isso é bem problemático, porque jogamos nas costas dos nossos alunos as responsabilidades que não são deles. Eles não são responsáveis pelos seus fracassos. Afinal, nenhum aluno é fracassado. Pelo menos essa é a minha visão. Quando terminei o meu doutorado, quando eu estava nessa reta final do meu doutorado e eu resolvi me mudar para cá e encarar a sala de aula, muitos acharam que eu tinha fracassado, justamente porque eu larguei algo que academicamente é extremamente importante e vim para algo que academicamente não é, que é a sala de aula de alunos do ensino básico. Mas foi essa sala de aula do ensino básico que me mostrou que ser multitarefa não é o que vai nos salvar. Me deparei com alunos exaustos, não cansados. Me deparei com alunos que, sentados, quando dei aula no ensino médio, em 2019, eu tinha alunos que sentavam na minha frente com o computador ligado e se esforçavam para fazer atividades de outra matéria enquanto prestavam atenção na minha aula. Quando eu olhava para o lado, tinha alunos que estavam extremamente tristes, chorosos, porque não tinham conseguido se sair bem num simulado de redação. A escola, para transformar esses sujeitos, alunos, em funcionários da sociedade do poder, acaba transformando a educação em algo superficial, em algo que a gente só precisa saber algumas frases feitas para fazer uma redação, porque não podemos perder tempo. Essa sociedade está fazendo com que a escola transforme relações afetuosas em planilhas com notas. Não dá para a gente ensinar, desconstruir, problematizar alunos superficialmente. Eu tenho um aluno que teve a cara de pau de falar para mim que não dá para se apaixonar. Se apaixonar é perder tempo. Meu Deus! Amar é perder tempo. Porque criar relações é complicado, gasta-se tempo, deixa a gente cansado. E se a gente fica cansado, a gente gasta energia naquilo, a gente perde o foco. Eu não vou conseguir entrar na faculdade e me formar antes dos 30 anos. Esse é um problema da escola atual. Nós precisamos entender que a superficialidade, essa ausência de relações, ela vai acabar com a nossa sociedade, porque estamos voltando a ser animais selvagens, aqueles que estão sempre exaustos. Precisamos ficar cansados, o cansaço fundamental. Quando eu estava no doutorado, eu vinha de um dia extremamente exaustivo e ia a pé para o Mineirão, obviamente, esse cruzeiro. E ficava 90 minutos em pé, gritando, o cruzeiro ganhava sempre, eu voltava a pé, chegava em casa, desabava no chão, feliz da vida. Acordava no outro dia com o corpo mais moído que carne moída, extremamente cansada, mas muito criativa. Os nossos alunos não têm mais isso. Estão todos desesperados para conseguir uma nota no Enem. O que estamos transformando os nossos alunos? Em máquinas ou animais selvagens para uma selvagem sociedade? Hoje, eu choro o meu não ter tempo, porque alcancei o meu objetivo de conseguir me formar doutora antes dos 30, doutora com doutorado. Mas a que preço? Perdi minha mãe na reta final do doutorado. Ela, sabendo desses meus planos, sabendo que nada poderia me tirar do foco, não contou que já estava doente. E foi aí que eu vi como a gente acha que perder tempo realmente é perder tempo, mas com as coisas mais preciosas que a gente tem. Por isso, quando eu vejo alunos desesperados, eu já vou chegando e falo, pode parar com isso. O mais importante aqui é você se desconstruir e levar essa desconstrução para fora da sala de aula. Muita gente acha que isso é corpo mole. Eu faço corpo mole, então. Porque eu não quero que esses meus alunos passem pelas mesmas coisas que eu passei.
Eu queria que alguém que eu achasse extremamente competente falasse para mim, perder tempo, para eu ficar cansada, para eu olhar os lírios do campo, para eu brincar com os meus cachorros, para eu ver filme, para eu aproveitar os meus pais. Enfim, se essa é a nova sociedade, a sociedade do poder, espero que a gente tenha o poder de escolher as nossas lutas, para onde a gente vai olhar, para onde a gente vai correr. Amar não é perder tempo. Precisamos criar afetos novamente. A escola não cria afetos, a escola cria concorrentes. A escola cria um modelo para você representar a instituição. Você não precisa representar nada, você precisa ser feliz. Isso soa muito estranho dentro da sociedade de desempenho. Mas pensem bem, quando chegar a hora, quem vai prestar conta são vocês. E para encerrar a minha palestra, vou ler um trechinho de um poema escrito pelo Frei Antônio das Chagas, lá no século XVI. Abre aspas. Deus pede hoje estrita conta do meu tempo, e eu vou, do meu tempo, dar-lhe conta. Mas como dar, sem tempo, tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo?